Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu me chamo Átila Fernando, sou estudante do curso de Licenciatura em História da UFMT e esse é um exercício pedagógico proposto pelo professor Cândido para a disciplina de Mundo Moderno, Poderes e Culturas. Bom, a discussão de hoje é sobre o texto do historiador François Furet sobre a Revolução Francesa, do seu livro A Revolução em Debate. Em específico, sobre o capítulo Burke, ou o fim da história da Europa, do livro Revolução Francesa em Debate. Antes de aprofundarmos, sobre o livro, sobre o capítulo do livro, só falar um pouco sobre a biografia do autor. François Furet nasceu na França em 1927 e faleceu em 1997. Foi um historiador e acadêmico francês. Participou da resistência francesa e pertenceu ao Partido Comunista entre os anos de 1947 e 1956, ano em que entrou para a CNRS, onde inicia seus estudos sobre a Revolução Francesa. Em 1960, vai para a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, onde conduzirá a maior parte da sua carreira, da qual foi presidente entre os anos de 1977 e 1985. Neste ano, foi para os Estados Unidos para ensinar em Chicago e mais tarde recebe o doutoramento honoris causa da Universidade de Harvard. De início, para falar sobre a questão do capítulo específico que o autor vai falar sobre Burke, antes disso, é interessante a gente pensar sobre o conservadorismo, já que o texto vai abordar sobre Edmund Burke, que foi um dos homens representantes dessa linha filosófica. E nesse caso é importante a gente entender o conservadorismo, principalmente porque é por esse viés filosófico que Edmund Burke vai construir a sua narrativa sobre a Revolução Francesa. Nesse sentido, Edmund Burke ele é considerado um dos pais do conservadorismo e ele é um autor muito consagrado dentro do iluminismo, principalmente do iluminismo britânico. O que é importante para chamarmos a atenção sobre Edmund Burke é dele ser um liberal conservador, irlandês, filósofo, e ele escreveu reflexões sobre a Revolução Francesa em 1790, no ano seguinte da data fundadora da Revolução. Então, ele vai escrever essa narrativa no calor do momento, digamos assim, numa data muito próxima à Revolução. Então, de certa forma, ele vai criar uma narrativa que é uma narrativa, digamos assim, porque é colocado principalmente em alguns estudiosos sobre Edmund Burke, uma narrativa mais fiel àquele momento. É claro, a gente não pode esquecer que não existe uma narrativa ao pé da letra, ou nenhuma narrativa que seja extremamente dentro dessa noção de realidade, mas é pensar que, no caso de Edmund Burke, o fato dele escrever num momento tão próximo dá uma certa legitimidade para ele narrar esse momento da Revolução Francesa. É importante ressaltar também que Edmund Burke ele já vai apresentar na sua narrativa algumas consequências que o movimento revolucionário na França teria com esse momento. Então, ele já vai apontar em sua obra esse período, considerado um período de terror, que foi o momento em que a Revolução Francesa teve
e que acabou causando muitas mortes, enfim, toda essa questão. Mas voltando, pensando melhor, né, sobre essa questão do conservadorismo, tem alguns aspectos sobre a filosofia conservadora que é muito importante a gente entender para não cair em alguns achismos dentro desse pensamento, né? Para Burke, a história ela tem um processo de transformação muito lenta e demorada. Então, de certa forma, ele não é entendido enquanto um reacionário, né? Pois o reacionário ele basicamente quer essa volta ao passado. Já ao contrário do conservadorismo, ele pensa nas mudanças de uma forma um pouco mais lenta, desde que essa ideia dele é de uma transformação contínua no tempo e que ela vai se formar de uma forma demorada. Por isso que essa ideia de ter o passado como referência. Enfim, e já problematizando um pouco, né, sobre essa questão do conservadorismo, o que chama atenção, né, sobre esse passado como referência é a ideia de que passado seria esse, né? Tendo em vista que a história não é um processo linear e estático, então o pensamento conservador ele acaba sendo um pouco frágil partindo disso. E nesse sentido, né, Burke vai construir uma narrativa contra-revolucionária, que vai tentar, de certa forma, entender melhor como que foi construída o processo revolucionário na França. É claro, nessa narrativa que ele vai construindo sobre a Revolução, ele vai apontar, né, quais são os fatores e os momentos que essa Revolução foi, de certa forma, mais agressiva, foi mais incisiva, e uma das críticas dele, principalmente, é sobre essa ideia de como que os movimentos revolucionários, né, eles acabaram deturbando essa ideia da democracia e partindo para uma outra concepção de outras ações de incidência política que afetavam diretamente a democracia. Sobre essa questão da diferença, né, Fourier, no texto, ele coloca, né, a incompatibilidade entre a história inglesa e a história francesa situa-se exatamente aí, na figura de fuga, ao tempo que a invenção própria da Revolução Francesa. Essa fuga é dizer pouco afirmar que Burke a condena. Ele tem até mesmo dificuldade de concebê-la. Basicamente, aí Fourier apresenta que a proposta, né, de Burke não é simplesmente atacar os movimentos revolucionários, mas é perceber as nuances que essa revolução teve e que os atos revolucionários tiveram. Então, é tentar meio que mediar toda essa relação revolucionária. Nesse sentido, né, no livro também, Fourier coloca, né, em outros termos, em torno do debate político e filosófico sobre a democracia que se define a Revolução Francesa, em contradição não somente com a Constituição inglesa, mas também com a tradição francesa. Lembrando que nesse caso, né, sobre a tradição francesa, esse é um ponto muito importante, principalmente porque o Burke, ele como conservador, né, ele vai preservar essa ideia de tradição. Com isso, né, Fourier coloca, né, que no livro sobre o debate político e filosófico que resultou a Revolução Francesa, a distinção da Revolução Inglesa perante a Francesa, que inaugurou um novo sistema de governo republicano, a ponto de passagem do antigo regime para o novo. Portanto, segundo Fourier, em resumo, a democracia pura é a ruptura com a ordem do tempo. Enfim, é isso. Muito obrigado e espero que isso tenha sido uma boa explicação.